Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 38 e o de número 39. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 38, ele pertence ao livro número 1 dos 5 livros que compõem o Saltério. O autor é o rei Davi, e ele é classificado então como um salmo de lamentação. E o tema central deste salmo é o tema arrependimento do pecador. O contexto histórico e teológico do salmo de número 38. Este salmo evidencia a condição de que o salmista estava doente e necessitava de uma cura divina para o restabelecimento da sua saúde. Na visão teológica do salmista, ele acreditava que a doença que atingia todo o seu corpo era resultado da disciplina de Deus sobre ele, por algum pecado cometido. No caso, no sentido histórico, o adultério do rei Davi com Batseba. No sentido teológico, nem sempre a doença como disciplina de Deus é resultado do pecado pessoal cometido, pois pessoas tementes a Deus ficam doentes por causa do mundo decaído, em virtude do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Porém, sabemos que a prática permanente do pecado traz consequências indesejáveis de dor e sofrimento, bem como a aplicação da justiça de Deus. É preciso confessarmos os nossos pecados ao Senhor para ficarmos na paz de Deus. O rei Davi, arrependido de seus pecados, neste salmo se volta para Deus em oração. E da mesma forma, estejamos sempre na presença do Espírito de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, pois necessitamos todos os dias da misericórdia do Senhor, da misericórdia de Deus. Fazendo então agora uma exegese do Salmo 38, nós vamos ler aqui os 8 primeiros versículos que diz: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo. Saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Estes 8 versículos nós podemos então dividir em 2 partes. O primeiro está relacionado aos pedidos do salmista a Deus. E ele fala, ou ele pede a Deus para não ser repreendido e não ser disciplinado. Agora, qual era o estado do salmista em consequência de seus pecados? Neste sentido, segundo a sua concepção,
ou segundo as consequências da sua doença. Então, o estado do salmista, em consequência dos seus pecados, era que ele pensava estar recebendo uma repreensão do Senhor por causa de seus pecados, que todo o seu corpo estava doente, com feridas, febre e fraqueza, e que estava também, por conta disso, com a sua saúde mental afetada, ou seja, com a mente doente, com culpas, com abatimentos e com angústias. Na sequência, no versículo 9 ao 12, 4 versículos, temos o seguinte texto: Senhor, diante de ti estão os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passo o dia planejando traição. Aqui, estes 4 versículos vão dividir em 3 partes. A primeira é o estado do salmista diante de Deus. Ele colocou diante do Senhor seus anseios e aflições. Ele disse que o seu coração palpita, que as suas forças lhe faltam e que a sua visão está prejudicada por causa de sua doença. As ações dos amigos do salmista foram que ele evitam a convivência, ou seja, os amigos, né, do salmista evitam uma convivência com o salmista por causa de sua doença. E que as ações dos ímpios em relação ao salmista é que desejam matá-lo, é que armam-lhe armadilhas e que planejam a sua ruína e cometem traições contra ele. Na sequência, no versículo 13 ao 22, e portanto nós temos aí 10 versículos, diz assim a palavra do Senhor: Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfe sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou, por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque o bem é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Nós podemos também dividir estes 10 versículos em 3 partes. Primeiro, os pedidos do salmista a Deus. Resposta à sua oração. Que ele não seja humilhado pelos ímpios, que os ímpios não triunfem sobre ele, que ele não seja abandonado pelo Senhor e que Deus não fique longe dele e que o socorro do Senhor seja bem presente na vida dele. O salmista fala do seu estado. Ele está em silêncio e está cheio de sentimentos de culpas. Fala também o salmista das atitudes dos ímpios. E dentre estas atitudes, os ímpios odeiam o salmista e fazem o mal a ele. No Salmo 39, diz assim a palavra do Senhor: Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferentes ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 39
também está contido no livro de número 1 dos 5 livros do Saltério. O autor, o rei Davi, ele é classificado como um salmo de lamentação e tem como tema central a vaidade da vida. O contexto histórico e teológico do Salmo 39. O salmista manifesta ao Senhor uma preocupação relacionada à brevidade da vida humana, que historicamente passa como um sopro ou como uma sombra que vai, delimitando que os bens e riquezas pessoais duramente conquistados ficam para os outros. O salmista, ele tem a plena consciência de sua fragilidade física, mas busca a resiliência, a resistência e fortaleza de sua vida espiritual em Deus. A oração, neste salmo, é o instrumento do salmista para se colocar diante de Deus e dizer: minha esperança está no Senhor, e com Deus hei de ter paz e alegria. Este salmo também nos ensina que não podemos deixar nos envolver por um sentimento de que nossa vida não tem sentido. Apesar das aflições e angústias, devemos, como o rei Davi, sempre colocar a nossa esperança no Senhor, nos afastar do pecado e viver feliz e na alegria do Espírito Santo. Nos 6 primeiros versículos do Salmo 39, diz assim a palavra do Senhor: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive, inutilmente minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E aí uma pausa de meditação do salmista sobre esta palavra. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas sem saber quem ficará com ela. Estes 6 versículos do Salmo de número 39 nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, as atitudes do salmista. Ele tem um comportamento ilibado diante de Deus. Ele diz que ficará longe do pecado, que não falará mal de ninguém e que não se revoltaria contra o mal. E também ele faz uns pedidos a Deus, dentre eles, que Deus mostre o fim de seus dias e que Deus mostre a sua fragilidade. E ele termina, então, no versículo 5 e 6, falando sobre a realidade do ser humano. O ser humano tem uma vida passageira. A vida humana é um sopro. A vida humana é uma sombra que vai. E aí, na vida humana, tudo o que ele construiu, suas riquezas, ficam para os outros. Do versículo 7 até o versículo 11, portanto, em 5 versículos, diz assim a palavra do Senhor: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isto. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. E aí, uma pausa do salmista para meditar sobre esta palavra.
Aqui nós vamos dividir em 4 partes esses 5 versículos. A atitude do salmista, ele diz que sua esperança está no Senhor. Ele faz um silêncio de meditação diante de Deus, de reflexão. Faz também pedidos. Pede livramento dos pecados. Pede para que Deus não deixe ele ser humilhado pelos ímpios e para afastá-lo da disciplina do Senhor. Quais são as atitudes de Deus com relação ao que está escrito neste texto? Deus repreende e disciplina os pecadores. Deus julga os pecadores. E ele volta, o salmista, a falar sobre a realidade do ser humano. A vida humana é um sopro. Do versículo 12 ao 13 diz o seguinte: ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Aqui temos os pedidos do salmista a Deus. Ele pede que Deus ouça a sua oração, que Deus escute o seu clamor, que Deus não fique indiferente ao seu lamento e que Deus conceda-lhe a alegria do Espírito Santo enquanto tem vida. No nosso próximo estudo, nós vamos estudar os salmos de número 40 e o de número 41. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.